Olá, gente. Prazer conhecer vocês aí, Bom, ainda que Rodrigo, virtualmente. Muito bom. Para explicar para o pessoal que está entrando agora, essa live é por conta do projeto Vidas da Amazônia, é uma ajuda emergencial que a gente está dando aos povos indígenas, por meio do projeto, né, Asa da Emergência do Greenpeace, que tem alguns parceiros, e nessa ação com a Giving Get, as pessoas que puderem dar sua doação podem escolher um dos artistas que estão participando dessa campanha para poder bater um papo, fazer um encontro virtual. E esse casal lindo aí tá nos apoiando também, fazendo parte. Queria agradecer em nome do Greenpeace muito pelo apoio de vocês. a gente apoia com o maior prazer, né? Primeiro que nós somos fãs de muitas décadas já do do Greenpeace. Greenpeace. A gente que tem que agradecer ao Greenpeace. O trabalho que o Que Greenpeace vocês vem fazendo fazem no mundo no mundo inteiro. E aqui no Brasil há muitos e muitos anos. E a gente acompanha o Greenpeace, é uma força de resistência, de exemplo, de busca, de estar presente na hora certa, no lugar certo, e com parcos recursos, né? Com pouco, consegue ser assim, uma coisa de enfrentar um gigante mesmo, Sim. né? E consegue estar ali, mostrando que não, e consegue grandes resultados, graças a Deus. Então, quanto ao Greenpeace, a gente tem assim toda empatia, simpatia e desejo de ajudar sempre que precisarem, tá? Muito E, obrigado, e vocês têm. quanto e quanto aos povos indígenas, a nossa história começa no Xingu. Nós somos pessoas que acompanham os povos indígenas onde quer que a gente esteja, e tudo que a gente pôde fazer na vida para ajudar, né, a gente tem feito e vai fazer sempre mais. Eu queria começar o nosso papo por aí, Bruna, porque você falou, né? A história de vocês começa no Xingu. Em várias entrevistas vocês falam que a relação de vocês começou no Xingu, e eu acho que teve a bênção de algum pajé aí, porque é forte, né? Está durando há muito tempo. Mas essa conexão com os indígenas já vinha de antes, essa conexão com a natureza, ou lá que foi a experiência transformadora e que mudou alguma coisa no olhar de vocês? Vocês já tinham isso antes ou aconteceu lá? Como é que foi isso? Bom, a conexão com a natureza eu acho que sempre teve. Sempre teve. E eu acho que com a maioria das pessoas é uma coisa natural você gostar da natureza, né? Qualquer bebê você leva para uma praia, para um campo, se sente naquela maravilha. Então, claro, eu lia muito a respeito dos índios do Brasil, do trabalho dos Vilas Boas, né, desses pioneiros que fizeram os primeiros contatos e tal. E, claro, sempre me interessou, mas uma coisa é ler e depois outra, bem outra, é conhecer. É viajar lá para o lugar onde eles vivem, né? Eu, na verdade, eu sempre fui apaixonada né, por essas culturas nossas ancestrais, na verdade, né? E eu só aceitei, tá passando helicóptero. Eu só aceitei fazer esse trabalho oportunidade de ir para o Xingu. Na época, ninguém ia, né? Até hoje é muito difícil, mas na época era impossível mesmo, precisava de um visto especial, era fechado, não tinha, Sem dúvida. complicado, e a paixão, a aventura de conhecer tribos e ir para a selva, para o coração do Brasil, e conviver com os povos indígenas, ter essa lição de vida fantástica, foi o que me fez aceitar. E quando eu cheguei lá, a gente ficou lá um tempão, né? Para o tempo daqueles lugares mais remotos, o tempo que a gente ficou parecia muito tempo e rendeu muito. E a gente ficou um mês, né? E parecia assim um ano. E a gente... o que eu tinha imaginado lá foi ainda melhor.
foi assim, ao contrário de você falar, eu fui lá e que decepção, alguma coisa assim. Não, o oposto. Eu fui lá e que prazer, que lição de vida, que pessoas extraordinárias, que príncipes, que sábios, que pajés, que guerreiros, que dançarinos, que pessoas para fazer um artesanato lindo, que bom gosto, que elegância. Tudo ali me encantou de uma tal maneira, mas acima de tudo, o imenso, o extraordinário respeito que o índio tem pela sua terra, pelo seu povo, pela natureza, pelo rio onde ele bebe água e se banha, pela lavoura que o alimenta, pelos animais que o cercam. Ele respeita ele faz uma sagração à natureza e todos os seus festas e a celebração é para esse mundo sagrado da natureza. Sim. Não, e eu acho isso que você tá falando, né, nesse momento para a gente, eu acho que a gente tem uma sabedoria inata do Brasil que a gente tem uma arrogância de não ouvir direito, né? Porque nesse momento onde a maioria das pessoas está confinada, enfrentando a pandemia, o Ayrton Krenak tem falado muito dessa desconexão, né, da natureza e como é interessante que ela se dá no nosso aspecto mais primário de ligação com a vida, que é justamente na respiração, né? Como essa doença vem, só atinge os humanos, e desconectando a gente no princípio mais essencial, que é a respiração. E eu acho que assim, quando a gente olha para os povos indígenas, teria todo um conhecimento, as lições que a gente poderia aprender pelo amor, parece que a gente está escolhendo aprender pela dor, né? Pelas dificuldades. Mas a dor, eles são muito generosos, porque eles poderiam sentir uma dor muito grande, porque a nossa história de conquista, né? Se você for olhar o que são os descobrimentos, não é só uma característica do Brasil, uma característica dos Estados Unidos, uma característica de toda a América Latina, né? Com Cortés, com Cristóvão Colombo e tal. A história das conquistas é uma história de destruição, uma história de apoderamento, de genocídio, de querer matar uma cultura, querer impor outra, matar uma religião, querer impor outra. Então, nós somos muito, muito, muito devedores aos nativos e aos povos que são os verdadeiros donos da terra, né? Claro, e se você pensar, né, porque o homem branco, chega e quer ensinar, quer impor um jeito de viver. Só que eles estão cegos para toda aquela maravilha e do jeito que eles vivem e protegem, que os índios vivem e protegem há séculos e mantêm aquela maravilha que Deus deu da natureza. No entanto, o homem branco tem a pretensão de querer ensinar, em vez de assimilar. Sim. Tem tanta coisa que eles podem nos ensinar. Não é? O conquistador, ele foi sempre muito arrogante, ele não teve a generosidade da troca, da compreensão, né? Então, todos os nossos tratados, tudo que aconteceu, sempre tratou os povos indígenas foram tratados como selvagens, selvícolas, né? Nomes absurdos. Quando selvagem, a selvageria, a verdadeira selvageria, foi a do homem branco, foi a do conquistador, que tinha perdido já todos os valores, né? E estão perdidos até hoje para muita gente, tem muita gente tentando recuperar esses valores, mas valores de dominação, valores de imposição, valores de matança mesmo. E você vê que no nosso planeta, o que o homem branco faz? Ele é um péssimo extrativista, né? Ele é um destruidor, ele tira da fonte até a fonte secar, ele não repõe,
ele não se preocupa, ele desmata e não refloresta, enfim, é um péssimo exemplo para o seu próprio ambiente, com uma limitação de visão. A visão dele é super curta, porque ele está destruindo aquilo que o alimenta. Os gananciosos, né, que estão destruindo o planeta, eles estão destruindo a espécie humana, eles estão tirando aquilo que... Agora diz assim, estamos numa pandemia. A pandemia é uma consequência, óbvio, né? E o que nós vamos fazer quando a água toda for contaminada? Então, quando você vê o mundo parar, ou isso serve de alerta, ou vai acontecer milhões de vezes novamente. Porque a gente vai continuar poluindo... Ou só uma vez. Só uma vez. De uma forma radical. Sim. Vez final. Mas, assim, a gente vai continuar destruindo, vai continuar poluindo, vai continuar contaminando, vai continuar envenenando. Barragens vão destruir bacias pluviais maravilhosas por pura ganância, pura soberba, puro ego, pura distorção. E pior, impunemente, né? Então, quando você carrega essa indignação, como todos nós carregamos ou deveríamos carregar, você percebe que não há nada que possa justificar esse tipo de atitude se a nossa passagem por esse planeta lindo, maravilhoso, generoso, abundante é rápida. A gente não traz nada e não vai levar nada com a gente. E, no entanto, a gente quer acumular e quer tirar e quer arrancar e quer para si e não se importa com o todo e destrói a terra e quer desmatar. Enfim, é uma burrice, né? Realmente uma grave distorção. E, ao mesmo tempo, a troco de quê? Né? Porque isso não está revertendo, de fato, em felicidade real para as pessoas. A gente vê todo mundo não conversando direito com seu vizinho, tendo aumentos de casos de depressão, né, não aprendendo com quem tem mais experiência, que é tudo como que os povos indígenas poderiam ensinar a gente, e a gente tem a arrogância de achar que eles sabem menos, né? Claro, e eles são muito sábios, né? A floresta, o bioma de uma grande floresta, que é um bioma mundial, né, que deveria ser preservado para a humanidade, estudado, e ele poderia ser muito mais rico, explorado de uma forma inteligente, explorado com fontes medicinais, com o certo uso das plantas, né, de todo o solo, de todo o ecossistema, em vez de ser destruído. Se as pessoas começassem a entender que a floresta pode dar muito mais dinheiro para elas em pé e pode dar muito mais dinheiro preservada, e isso a curtíssimo prazo, quer dizer, nós teríamos uma mudança radical de paradigma e uma mudança realmente da saúde desse planeta. Quando vocês estiveram lá no Xingu, a própria novela, antigamente, Aritana, já falava dessa questão dos indígenas com os fazendeiros, né? Isso já se passou bastante tempo, muitos anos, e a gente continua enfrentando esse problema, isso não foi superado. Não, piorou muito. Piorou, assim, enormemente. Sim. Como é que a gente pode reverter isso, Brunas? Carlos? Tem jeito? A gente, em primeiro lugar, conscientizar. Mas mudar o ser humano, mudar através dos valores, porque terra há, não é? A abundância de terra. Por que querer invadir as terras dos indígenas, que inclusive mantêm a terra muito melhor do que nós? Claro, ninguém está falando que a gente não precise desenvolver técnicas de agricultura e impedir que a modernidade técnica, tecnológica venha. E até esse extrativismo, né, que é uma medida. Exatamente. Né, ele pode ser feito com bom senso, com uma equipe de pessoas que compreendem, entendem o meio ambiente e conseguem
realmente ter soluções inteligentes, criativas, futuristas, entendeu? Isso está muito ligado a como nós vamos organizar nossa sociedade. A sociedade mundial está se organizando, mas o Brasil ainda não está acompanhando isso. Então, a gente tem que chegar lá. Sim, sim. Você fez até uma postagem no seu Instagram que eu vi, falando de quem não está chocado, indignado, né, provavelmente está alienado, não está se dando conta da gravidade das coisas que a gente vem enfrentando. Eu vi algumas pessoas aqui comentando também que estão se sentindo indignadas. A gente traz isso, nós temos muitos voluntários, muitas pessoas. Que bom. Como é que a gente só... Os voluntários, fazer uma parte aqui, parabéns, viu? Eu sou muito, muito admiradora, muito fã de todos os voluntários, todos esses heróis anônimos que estão dedicando seu tempo para fazer esse trabalho. Parabéns para todos. Eles são o grande espírito aqui, eu acho que do Greenpeace. Mas aí, a minha pergunta é, como a gente pode usar essa indignação sem ser contaminado pelas raivas ou sem adoecer com ela? Porque é tanta coisa, é tão frequente, é tão constante, que a gente se pega, às vezes, em momentos de raiva ou, às vezes, se sentindo impotente. Como é que a gente pode canalizar essa indignação? Porque eu vejo vocês se manifestando continuamente, vocês estão participando e apoiando vários projetos, vocês não se calam. E como é que vocês mantêm a serenidade para continuar sustentando essa força? Não é uma tarefa fácil, não Mas é é mesmo. o único jeito. Mas é o único jeito, porque é o seguinte, em primeiro lugar, a gente parte do princípio muito claro, muito fácil, que ódio gera ódio, violência gera violência. Olho por olho, terminaremos todos cegos, ninguém vai poder guiar ninguém, não vai sobrar um farol. Então, assim, a gente tem que achar dentro da gente, mesmo com toda a indignação, com todo com esse movimento que nos deixa chocados, que tem situações que são afrontas à humanidade, né? Crimes lesam a humanidade, a impunidade, a disfarçatez, a distorção, tudo isso é muito claro para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que achar, e para isso eu faço a Rede Felicidade, trabalho nas minhas redes sociais, né? Tanto no meu Insta, no Face, no meu canal YouTube, na Rede Felicidade. Quem não conhecer, entra redefelicidade.com e vai entender que a gente faz um trabalho onde eu acredito na conscientização, nós acreditamos que você consegue conscientizar as pessoas conscientizadas fazem cada um de nós é um agente de transformação, cada um de nós pode conscientizar o seu grupo, portanto, vira alguma coisa muito exponencial e com isso a gente vai chegar a algum lugar onde a gente vai aprender a ter vozes, a ocupar o lugar da fala, cada um na sua defesa, cada um com o seu mundo, a sua situação, e todo mundo vai conseguir subir esse patamar, elevar esse patamar, ir para algum lugar. Isso é inevitável, porque a gente não vai sobreviver dessa maneira como está andando. A pandemia é um grande exemplo disso. Você imaginaria na tua vida que um dia você ia ver o planeta, o mundo parar, inteiramente parar? Você acordar de manhã e falar assim, uau, o mundo parou. Você nunca imaginaria isso. Você nunca chegaria na tua ficção mais futurista a essa imagem. E, no entanto, isso nos aconteceu. E se isso não é um grande aviso, então eu não sei o que é um grande aviso. E será um aviso implacável, como todas as epidemias foram. Ou a gente dá uma evoluída no nosso plano espiritual, ou a gente adquire uma consciência de um outro lugar para ir, ou a gente não vai ter saída.
sim. E como está sendo revelador do que a gente precisa aprimorar também, né? É claro que tem, por um lado, uma rede de solidariedade que se formou e o melhor das pessoas foi revelado, mas também tem muita coisa, principalmente acho que na sociedade brasileira, que a gente devia aproveitar esse momento e de olhar o que realmente não está sendo tão legal e refletir mais sobre isso, né? Porque temos visto aí alguns exemplos, acho que é só preocupação de não pensar que isso é a maioria, mas Não, isso que a não é a gente... maioria. Isso, Sim, graças a Deus, não é a maioria. A maioria está, sim, tentando falar com o vizinho, está, sim, emprestando alguma coisa para alguém, está, sim, ajudando, tendo atos solidários, gestos de gentileza. É que isso não gera uma notícia, né? Você fazer uma boa ação, Rodrigo, não te põe no noticiário, ah, ele fez uma ótima ação, né? Isso não é notícia. sim, A notícia é exatamente o que vai contrário a isso. E é o que mais chama atenção, até porque nós prestamos atenção naquilo que mexe com o perigo da nossa sobrevivência. Então, alguma coisa ruim nos chama imediatamente a atenção e a gente memoriza aquilo. Alguma coisa boa, não. Períodos de paz, a gente não precisa registrar. A gente registra os medos, os perigos. Isso é do instinto do ser humano. Então, mas isso não significa que de jeito nenhum que é a maioria. Pelo contrário, eu acho que a maioria está numa grande onda de conscientização. Nós estamos as coisas que vão sendo eliminadas, os maus hábitos que nas pessoas, os comportamentos criminosos, eles vão ser punidos aqui. Eles já estão sendo punidos aqui. Sabe? Mesmo que não sejam punidos pela justiça, pelo sim. sistema judiciário dos homens. Eles são punidos por um sistema maior. E eu acredito nisso, eu tenho certeza disso. Sim, muito bem. Pessoal que entrou agora, a gente está batendo esse papo com a Bruna Lombardi e o Carlos Richelli, fazendo parte do projeto, né, da parceria com a Giminguete do Vidas da Amazônia, em apoio aos povos indígenas, que não bastasse todo o drama dos garimpeiros, madeireiros que têm invadindo as suas terras, estão levando o vírus da Covid com eles, contaminando os povos indígenas em regiões onde o sistema de saúde é precário, é distante e é difícil. Então, o trabalho do Greenpeace, todo mundo tem mantido a quarentena, o isolamento. A gente só tem um time especificamente em Manaus, que é no nosso escritório, a base de apoio, que tem se dedicado a prestar essa ajuda emergencial. Então, transportar mantimentos, medicamentos, equipamentos para os povos indígenas, e a gente precisa da sua doação. Então, se você entrar em vidasdaamazônia.com.br, você consegue apoiar esse projeto, Asas da Emergência, e tem a chance de concorrer a bater um papo com esse casal incrível que está conversando com a gente hoje. E como eu tinha falado, como a proposta é que as pessoas possam ganhar a chance de conversar com vocês, a gente não abriria para perguntas, mas quero reconhecer a galera, o pessoal que está acompanhando esse bate-papo também. Então, se vocês quiserem mandar algumas perguntas, o Davi está aqui me ajudando, a gente vai escolher algumas e pedir para eles responderem. Deixa eu te pedir um favor. Salva essa live, deixa ela salva, porque eu vou postar ela no meu Instagram, porque assim ela continua agindo até o dia da nossa live. A gente continua divulgando e põe essa live no meu canal do YouTube. Por falar nisso, entrem no meu canal do YouTube, se inscrevam, façam parte. A gente está fazendo um monte de vídeos e de coisas legais, lives. Aliás, Rodrigo, quero te convidar toda terça, que seria hoje, né? E quinta, todas as terças e quintas, às 15 horas, às 3 horas da tarde, eu faço lives. E tenho feito com assuntos super interessantes, com pessoas super interessantes, assuntos relevantes, e que possam ajudar as pessoas a viverem melhor. Então, isso está fazendo uma grande diferença, sabe? E convido todo mundo para participar e assistir. Eu já vi algumas delas, eu sei que você está super ativa
Por isso que eu falei, nessa quarentena eu tenho percebido, Bruno, o seu esforço de promover reflexões para as pessoas, de trazer a oportunidade, né, de conhecimentos diversos e de como enfrentar melhor esse período. Acho que... A proposta é exatamente essa. O propósito da Rede Felicidade é exatamente fazer isso que você disse. Esse é o nosso propósito. Muito bacana. Eu vi um outro movimento que você está apoiando também, aqui o Greenpeace está ajudando a divulgar, que é o Liberte o Futuro. Isso. Com ideias agora. E aí, esse projeto eu achei muito bacana, porque ele toca num aspecto que eu queria repetir. Duas perguntinhas que eu fiz para a Débora Falabella também, queria explorar com vocês, como vocês são também produtores culturais, né, artistas, escritora, poeta, vocês expressam a arte de várias formas e também produzem muita coisa. A gente tem visto muito, na área de meio ambiente, sempre se explorou muito a tentativa de conscientizar as pessoas, né, pelo lado racional. Então, quando a gente olha a produção audiovisual, sempre teve muita coisa documental. Temos documentários incríveis. Mas pouco ainda é absorvido na ficção. E quando a gente olha para a ficção, geralmente é sempre aqueles cenários distópicos, né? A gente tem várias séries no momento hoje, onde o futuro ele é sempre trágico, a natureza é destruída, o ser humano está numa situação difícil. Queria saber um pouquinho de vocês isso. A nossa capacidade justamente de imaginar um futuro desejável, possível, está enferrujada, a gente não está se sentindo capaz disso, é ser muito ingênuo, imaginar um futuro onde a vida seja de fato harmônica e preservada. O mercado não está aberto para isso, como você falou, Bruna, né? A desgraça às vezes é que vende mais no noticiário, mas no lado do mundo cultural, principalmente, né, a parte do entretenimento também, como é que a gente pode trazer mais? Teve agora Aruanas, a gente vem comentando nas lives sobre ela, que foi uma série fantástica, de trazer o lado do ativismo também. Como é que a gente pode trazer esses aspectos do meio ambiente ou do futuro que a gente quer, desejável, para o entretenimento, para outras produções, que possa ir mais para o coração das pessoas e não tanto para a cabeça só? Sem dúvida, você tocou um ponto fantástico, um ponto essencial, né? E a gente comenta muito do Aruanas, aqui a gente ia falar mesmo, porque o Rio e eu assistimos, a gente está doido para ver a segunda temporada, que já estaria andando, né, se não tivesse toda essa parada geral. E o Aruanas é um grande, grande exemplo de uma ótima dramaturgia, ótima produção, ótimas interpretações e um tema, né, vários temas ali dentro, inclusive, mas um tema central que é da maior importância. Ele dá o heroísmo ao herói certo, né? Ele coloca, essa série coloca as coisas nos lugares devidos e não assim, porque muitas vezes você vê o protagonista da série ser um traficante, né? Tudo bem, eu não tenho nada contra nada, entendeu? Mas você dá um protagonismo num lugar sombrio, tudo certo também. Mas o maravilhoso de dar o protagonismo num lugar exemplar é raro. E quando isso acontece, é muito lindo, muito estimulante, carrega uma multidão, mexe com uma energia gigante. Então, eu adoro a proposta do Aruanas e o Rio. Eu também, eu também. E ao mesmo tempo, essa é uma grande pergunta que você fez, né? Por que a gente é fascinado pelo distópico, pela coisa que já não deu certo? Talvez porque seja mesmo mais dramático. Se não existe um erro muito grande, é difícil você fazer uma narrativa interessante. Por incrível que pareça, a harmonia não dá cena. Precisa conflito, né? Precisa conflito. Né?
Mas, exatamente, você tem que escolher o tema muito bem e encontrar a melhor forma. E eu iria além, e eu não gostaria de só ver empresários como bandidos. Isso é bom. E eu acho que esse seria o caminho. Eu acredito que todos nós somos mutáveis. Né? Então, eu acredito que empresários do mal, digamos, podem ser mudados por eles mesmos, porque ninguém impõe uma ideia na cabeça de ninguém. Não é assim que você conquista nada, né? Mas não sei, E existem muitos empresários do bem também. Existem. Está cheio de empresários do bem com querendo... bons exemplos e grandes empresários que dão bons exemplos. Né? Eu acho que isso poderia ser mais explorado. Na dramaturgia em geral. Sem dúvida. Disso. Eu acho que o Rio falou uma coisa fundamental, que é o exemplo, né? O que está acontecendo muito na nossa sociedade, aqui, falando aqui agora? O Brasil ele vem vindo com uma carência muito grande de bons exemplos. Nós temos uma... Aí claro, aí acontece aquela coisa da sinédoque, né? De julgar o todo pela parte. Mas que nós temos exemplos de políticos que são assim aviltantes. Uma pessoa que rouba a merenda escolar não tem pena possível, é a pena máxima, entendeu? Não tem conversa, Sim. Não tem... não, delação, não tem nada, não tem acordo para esse tipo de crime. É crime hediondo. Entendeu? Roubar merenda de criança, quando às vezes essa merenda é a única refeição do dia daquela criança, é crime hediondo. Roubar coisa agora, nesse momento de pandemia, de uma instituição hospitalar, da saúde, fazer esse tipo de roubo, esse tipo de desvio, esse tipo de corrupção, é crime hediondo. Tinha que ter uma rapidez na justiça para julgar e um punimento assim, sem atenuantes. Então, eu estou sendo drástica, eu estou tendo uma posição dracônica, mas é a única possível. Nós estamos na carência de exemplos, de bons exemplos. A gente está com uma aceitação assim, absurda de coisas inomináveis como normais. A gente está achando normal que o cara seja um político e que roube toda uma cidade, um estado, e deixa o estado naquela situação, sem hospital, sem escola, sem saneamento básico, sem saúde, sem nada, sem comida, sem moradia, em situações de insegurança, com barracas, com barragens caindo. A gente está achando normal que isso aconteça. Na hora que você normaliza o absurdo, você entra para um mundo distópico. Uhum. Então, é óbvio que a dramaturgia vai refletir esse mundo distópico. Entendeu? Não tem como você sair disso. Sair disso seria uma alienação. Mas está na hora da gente buscar, onde quer que estejam, os bons exemplos, porque os bons exemplos existem. Você sabe que eu tenho uma coisa que eu fico muito feliz no meu Insta, nas minhas redes sociais, que há mais de 6, 7 anos, sei lá quando, eu sou péssima de datas, mas quando nem se imaginava que um dia existiria essa pandemia, eu falo e faço posts e homenageio, assim, pelo menos uma vez por mês, sempre os heróis anônimos. Então, os enfermeiros, os bombeiros, essas pessoas, os voluntários de muitas instituições, essas pessoas que vão e que fazem anonimamente, né? Que muitas vezes são invisíveis na sociedade, mas que são os verdadeiros, os grandes heróis. Enfrentam chamas, enfrentam fogo para salvar uma criança, para salvar um bichinho. Sabe? Essas são as pessoas que têm que ser valorizadas numa sociedade. Assim como os professores, os educadores. Sabe? A gente tem que voltar à República de Platão. A gente tem que entender
que os sábios deviam estar no lugar de poder. Os educadores, os pensadores, os filósofos, as pessoas que querem passar ótimos valores. É isso que nos falta. A nossa sociedade é distópica e é desajustada, sabe? Nós vivemos num mundo sem saúde mental porque nós não temos o foco nas verdadeiras pessoas que estão dando o melhor de si. O nosso foco está nos criminosos. E nós não estamos trabalhando para criar os bons exemplos para as crianças, para todas as gerações que estão crescendo, para os que virão. Nós não estamos buscando esses exemplos. Não estamos nos esforçando para trazer à tona esses exemplos. Então, isso, obviamente, vai ter o seu resultado. É uma causa com efeito. A consequência é inevitável, é inexorável. Nós não vamos ter saída enquanto a gente não mudar essa visão, essa perspectiva de vida e criar uma verdadeira boa escala de valores. Nossa, as pessoas aqui estão reagindo, estão arrepiados aqui com a sua fala. Eu acho que a gente não pode concordar menos. Eu acho que isso passa pelo desafio de entender que essa é uma luta política. Infelizmente, a situação que a gente chegou de extrema polarização, as pessoas estão com um certo repúdio da política, mas a gente tem que manter o diálogo e tem que entender que a cobrança, a participação, né, exercer a nossa cidadania é parte dessa transformação do que a gente quer ver, né? Não tem como fugir disso. Por mais que haja um trabalho assistencialista, um apoio, um suporte, exercer esse lado como cidadão, expressar sua voz e cobrar e denunciar o que não está funcionando, independe de partido, né? Aqui no Greenpeace, às vezes, a gente cai nessa polarização como se a gente estivesse denunciando os problemas de um governo atual. É o que a gente vem fazendo há muito tempo e precisa, né, apontar o que a gente quer melhorar. Então, lógico, é importante trazer isso. Só que a humanidade, o senso humanitário, assim como a solidariedade, assim como todo tipo de ajuda coletiva, a preocupação com o coletivo, ela é acima de qualquer partido. Então, assim, Sim. Eu acho que nós estamos nos distraindo, sinceramente, nos distraindo na hora que a gente começa a falar de um político, do outro político e briga. É como tá passando um avião. É como você se distrair com o time de futebol, sabe? Briga de torcidas. O que adianta a briga de torcida, gente? Se matar por um time, outro time, é uma distorção, é uma loucura, é uma burrice. Então, assim, a beleza do jogo é a beleza do jogo. É isso que o torcedor tem que olhar. A beleza do jogo. E ir lá para dar uma boa energia para o seu time. Uma outra coisa é você não ficar se perdendo em coisas muito pequenas, entendeu? Em coisas pequenas do ponto de vista universal. O político da hora, o cara ali, o cara caiu, o outro fez isso, o outro fez aquilo. A sociedade vai tomar conta, algum tipo da justiça dos homens e da justiça divina vão tomar conta disso. Mas o nosso olhar tem que ser um olhar superior a isso. Nós não temos que ficar brigando. A polarização, gente, é uma bobagem. A polarização é uma guerra sangrenta, que vai matar irmãos. É o tal lance, é o olho por olho e terminaremos todos cegos. Isso é polarização. A inteligência é não cair nessa cilada da polarização. Mesmo que eu discorde de você ou você discorde de mim, vamos achar algum ponto onde você pode ser útil para aquilo que você procura e eu posso ser útil para aquilo que eu procuro e nós vamos ser úteis para essa coisa que nos cerca e que nós fazemos parte dela. Nós somos parte dela.
É assim que a gente vai ter um propósito nessa vida, é assim que a gente vai achar um sentido nessa vida, é assim que as pessoas vão vencer a solidão, a depressão, a ansiedade, todos os problemas, os transtornos de saúde mental, porque tudo isso são desvios de uma saúde buscando um propósito e uma ação em função desse propósito, na direção certa, que vai fazer um bem enorme e essa energia vai voltar para você. Perfeito. É isso aí. A Denise de Alba perguntou se existe uma ideia de uma produção documental sobre a Amazônia, a situação atual, ou para que vocês falem um pouquinho sobre os projetos que vocês têm em mente, o que vocês estão fazendo no momento. A gente tem a série, né? Fala um pouquinho da série, que eu falei tanto, fala um pouco você. Nós estamos fazendo a série A Vida Secreta dos Casais na HBO, né? E é uma coisa que é provável que a gente vá ter uma outra temporada, né? Estamos na segunda, né? Terminamos a segunda. Mas a gente está tão cheio de projetos para o futuro, e uma coisa que mexa com ambiente está nos nossos planos. Que bacana. Posso dizer Estamos mais? curiosos. Não, mas a gente pode falar para as pessoas que estão acompanhando a gente nessa live para entrarem na HBO Go e assistir A Vida Secreta dos Casais. É uma série muito bacana, é uma série muito legal, é uma série com grandes atuações, uma direção brilhante do Ri e do Kim. E a gente toca temas muito, muito interessantes. E cada vez mais. Muito bem, gente. Parabéns. Obrigada. Vocês ainda têm mantido... Depois que vocês tiveram aquele contato com o Xingu, vocês mantiveram contato? Como é que ficou isso? Agora a gente está mantendo, mas a gente foi para os Estados Unidos, então as coisas não tinha internet, era muito mais difícil que a gente vivia. Mas agora, com essa volta, né, a gente ainda tem um pé fora, a gente vai, né, mas aqui o Brasil e um trabalho, e a gente está fazendo um grande trabalho, sim, até com meu filho, pela Amazônia. E eu, particularmente, tenho uma paixão gigante pelo Xingu. Eu acho que a demarcação das terras foi uma grande, grande conquista dos irmãos Vilas Boas. E acho que a gente tem que lutar por ela cada segundo, entendeu? Acho que é importantíssimo. Não há dinheiro no mundo, não há dinheiro no mundo que pague uma vida humana. Sim, não, total. Ainda mais nesse momento onde eles estão sendo tão ameaçados. Com certeza. Né? E não dá para conceber que você tenha 20 mil garimpeiros dentro de uma terra indígena ameaçando os povos. É muito dolorido, né? Sim. Assim como é sim. muito dolorido ver o incêndio provocado, é muito dolorido ver os animais. Eu sou alucinada por bicho, por qualquer bicho, em qualquer circunstância. Animal doméstico, animal selvagem, bichos. Você quer... Olha, eu raramente perco a serenidade, né? Mas quando eu perco a serenidade é quando eu vejo alguém maltratando um bicho. Aí, gente, me segura, porque eu vou em cima da pessoa, eu não aguento. Eu acho que é assim, a maior covardia do planeta alguém maltratar um animal. Então, eu faço muita campanha para os bichos abandonados, muita campanha para as pessoas ajudarem os animais. Graças a Deus, tem bilhões de pessoas no mundo que amam os animais tanto quanto eu, né? E que a gente assim está unido e está batalhando. Então, isso não é em detrimento do ser humano. Às vezes eu falo isso, as pessoas falam, mas e as crianças? Não, tudo é importantíssimo. A gente está a visão tem que ser abrangente, tem que cuidar de tudo. Mas é que muitas vezes os animais são completamente esquecidos, né? Assim, muitas vezes os idosos são completamente esquecidos. Então, tem tantos segmentos da sociedade que precisam botar o foco, a luz em cima, que é preciso que a luz seja mirada, seja dirigida para eles, para que possa vir à tona e a gente possa, como a gente sempre fez campanha na Rede Felicidade, eu sempre fiz campanha
para qualquer deficiência física, qualquer pessoa que precise. A gente falava assim, gente, vamos rebaixar a calçada. Não tinha calçada rebaixada numa cidade gigante como São Paulo, entendeu? E ainda muitos lugares não tem. Então, a gente tem que ter leis de obrigatoriedade, a gente tem que lutar, de verdade, lutar por plantar árvore, por cuidar dos animais e por todas essas causas nas quais a gente acredita para se livrar do estigma, para se livrar do preconceito, para se livrar do racismo. A gente tem que acabar de uma vez por todas com tudo isso, porque a gente tem problemas grandes para resolver e a gente precisa florescer. O mundo precisa desabrochar com uma nova consciência. E é o que você falou, né? O coletivo tem que ser a preocupação maior, mesmo é um exercício de empatia, mesmo de que eu não esteja sendo pessoalmente afetado, eu poder entender que o outro está tendo o seu direito ferido e que no momento em que eu luto também pelo direito do outro, eu estou construindo uma sociedade melhor para todo mundo, inclusive para mim próprio, né? Falta, acho que assim, na sociedade brasileira a gente ainda precisa aperfeiçoar isso, de não achar que eu só tenho que brigar quando é algo relacionado comigo. Mas está melhorando muito. Sim. Não, a gente tem visto um movimento aí, eu acho que são chacoalhões que estão sendo positivos para a gente poder acordar e ficar ativo. Muito bem, gente. Muito bom, então. Muito obrigada, querido. Te agradeço essa conversa, né? Foi um prazer imenso. E a gente continua junto, que logo mais a gente tem a live com as pessoas, não é isso? Então não esquece agora, a gente desligando, de salvar essa live. Tá? Não, ela vai ficar no nosso IGTV, marcar vocês. O pessoal que quiser fazer sua doação pelos povos indígenas, tem até o próximo domingo para isso, porque como vai haver um sorteio, então tem uma data definida, então vocês têm até domingo para fazer essa doação, até o dia 12. E aí lá vocês podem escolher uma das pessoas, um dos artistas que estão participando dessa campanha, como a Bruna e o Carlos, que estão apoiando a gente. Então, agradeço muito vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelos seres humanos que vocês são, por essa consciência e inspirar tanta gente. Obrigada. E a gente agradece muito o Greenpeace por existir. Muito. E contem com a gente. É verdade, sempre. Muito obrigado também a você, especialmente. E público, todo mundo pode colaborar um pouquinho. Vamos colaborar, vamos ajudar os indígenas, tá bom? Sim. Esses povos da floresta que estão ali numa faixa muito, muito vulnerável, muito frágil, e que eles seguram uma sabedoria no mundo que a gente não pode perder. Isso aí. Obrigado, gente. E amanhã a gente tem a live com a Leandra Leal às 7 da noite. Espero vocês aqui com a gente de novo. Maravilha. Obrigado, pessoal. Beijo para todos. Obrigada, viu? Tchau, tchau.